eu tô me surpreendendo, tenho recebido alguns meios de militares sobre o caso Varginha também, que eu fui um dos investigadores do caso, né, o Grupo dos Sete, quando foi criado. Então, o que é o Grupo dos Sete? Eram 7 investigadores que tiveram acesso irrestrito ao caso de Varginha. Então, quem que era o Grupo dos Sete? Era o Birajara Franco Rodrigues, o Vitório Pacatini, o Claudir Covo, eu, o Jamil Villanova, Eduardo Mondini e o Oswaldo Mondini, que eram irmãos gêmeos. Essa turminha aqui, ó. Claudir Covo, Vitório Pacatini, o Birajara, esse aqui é o Eduardo Mondini, só tá faltando o Oswaldo Mondini, mas é irmão gêmeo, então não precisa. Jamil Villanova e eu. Essa aqui é uma pesquisadora da Espanha que fez uma matéria para uma revista naquela época. Então, essa aqui é a minha pastinha. Nossa, do caso de Varginha, onde traz resumidamente algumas informações do caso. Logicamente, a pasta original mesmo é desse maior, tamanho, né? Tem muita coisa, né, que a gente pretende colocar no livro também. O caso Varginha é um caso de arquivo X real, e que, na verdade, é um quebra-cabeças que a gente está montando ainda. Faltam algumas não, muitas peças, eu diria assim. E a cada dia a gente se surpreende quando algum militar ou algum civil agrega uma nova informação quente sobre o caso. Porque também tem os fakes também. Feias, né? Tem aquelas pessoas que querem aparecer e querem status com o caso e inventam uma história. Tem um camarada aí que disse que viu a queda da nave, que pegou o material, apertou, aí o material voltava ao normal. Ou seja, ele assistiu o filme Incidente em Roswell e pegou toda aquela história e jogou no caso de Varginha. Para quem é mais leigo, o caso de Varginha foi uma aeronave, foi uma espaçonave que caiu. Uma espaçonave que caiu e seres que foram capturados. Tudo foi coordenado pelo Exército Brasileiro, que ficava a 15 quilômetros do local ali de Varginha. É a cidade de Três Corações, do Pelé lá, onde tem a ESA, Escola de Sargento das Armas. Quem coordenou toda a operação foi o Tenente Coronel Olimpo Vanderlei, sob a batuta também e as ordens de americanos que estavam lá no local. E a operação de transporte, né, manutenção no hospital e transporte do hospital para a ESA e depois da ESA para a Unicamp, aí foram alguns militares que a gente ficou sabendo que participaram. Por exemplo, o capitão Ramírez, o tenente Tibério, o sargento Pedrosa, o cabo Vassalo, o soldado Cirilo, o soldado Demelo. Então, esses do Exército Brasileiro participaram em algum momento de alguma coisa, de transporte, de entrar dentro do Hospital Humanitas, por exemplo, onde estava a criatura num cavalete já morta, alguns médicos ali, alguns militares fazendo alguns tipos de experiência, né? Um dos médicos puxava, inclusive, algo preto de dentro da boca da criatura, que o militar que contou pra gente disse que não sabe se aquilo era a língua preta e fininha e bifurcada da criatura, ou se era uma espécie de fita para medir putrefação, alguma coisa desse tipo. Não sabe se era algum negócio médico que colocaram dentro da boca ou se era efetivamente uma língua de réptil. E esse militar que falou isso era um dos que viram também ou não? É um dos que foram lá pegar essa criatura já morta. Até ele também viu. Ele entrou lá dentro e viu no caixãozinho, viu os médicos. Tinha um cara da inteligência também da base, S2, né, que chama. Ele estava com uma handcam filmando toda aquela movimentação. E aí depois foi solicitado para esse militar e o outro que eles pegassem a tampa de um caixão, porque a criatura não era tão grande, era um caixãozinho, que eles colocassem a tampa, aborboletassem a tampa, depois colocaram um saco preto envolvendo o caixão, e aí levaram pela porta lateral do Hospital Humanitas esse caixão com a criatura dentro,
colocaram dentro de um caminhão de tropa do Exército. É aquele modelo 1418 com lona camuflada. Sim. De tropa. E aí foi levado, depois foi feito um comboio e foram para a ESA. Essa carga dormiu lá na Escola de Sargento das Armas. A gente conheceu, a minha esposa conheceu um militar que trabalhou com ela, né? Não vou poder falar o nome dele, mas ele inclusive tinha um ET tatuado no braço, que, em função desse negócio de Varginha. E ele foi um dos sentinelas que ficou guardando essa carga até as 4 horas da manhã, quando então alguns militares voltaram, alguns graduados e outros que eram os motoristas dos caminhões, e aí fizeram um comboio para Escola Preparatória de Cadetes, que é um prédio cor-de-rosa lá em Campinas. E lá os motoristas foram deixados para tomar café, jogar bola, e depois, mais tarde, eles retornariam para a ESA, em Três Corações. E outros motoristas da Escola Preparatória de Cadetes ali, que é um prédio esse prédio cor-de-rosa lá, assumiram a direção dos caminhões e levaram as cargas, uma criatura viva e uma criatura morta, para o Badam Palhares e para o Corradim Metz, que eram... Badam Palhares, o Badam conhecido. O Badam do caso PC, né? Esse aqui, ó, mostrar. O Badam. Aqui. Esse aqui é o Badam e esse aqui é o Corradim Metz. Então foi levado para a Unicamp para fazerem testes com a criatura viva e fazerem a necrópsia com a criatura morta. E de lá depois os americanos assumiram e levaram tudo isso daí embora. Tem uma testemunha que a gente conseguiu localizar também, que chegou a ver a criatura viva dentro de um terrário, parecendo um aquário, mas sem água, só a parte de vidro mesmo, numa área estratégica, vamos dizer assim, da Unicamp, onde vai um monte de coisa bizarra lá, uma patologia avançada, vamos dizer assim. E essas testemunhas deram depoimento em vídeo também para nós. A gente tá para colocar no canal isso daí, né, que já passou bastante tempo, então dá pra gente soltar. Só tem que fazer a edição lá, ver a disponibilidade do meu filho para a gente estar editando e aí colocando, disponibilizando mais informações. Porque cada peça que você vai colocando, aí você vai tendo uma compreensão maior do fenômeno OVNI. O que também foi vazado sobre o caso Varginha recentemente foi o depoimento de um controlador de tráfego aéreo que presenciou a entrada no espaço aéreo brasileiro de uma aeronave da USAF, da Força Aérea Norte-Americana, sem o AVOEM, sem o procedimento, a autorização formal de entrada que tem que ser dado com 48 horas, mais ou menos, para entrar uma aeronave. Senão, os caras mandam bala para cima, né? Começam a atirar. Eles vão para abate, né? Só que nesse caso, o chefe dele falou, deixa quieto tal, e ficou assim mesmo, entendeu? Totalmente irregular, e entraram, e essa aeronave foi para uma determinada base, né, um aeroporto, e depois desse aeroporto chegaram alguns aviões da Força Aérea Brasileira, que aí depois partiram para Varginha, e alguns partiram para Unicamp. Né? Então tem todo Eles montaram todo um esquema. Tem todo um esquema para depois trazer algumas coisas, e aí passaram, na volta, foi pela Barreira do Inferno ali, para depois ir para a famigerada Área 51. Área 51.